Então, por favor, Gustavo, Rafaela, podem iniciar sua apresentação. Vocês conseguem ver a gente? Perfeitamente, pode continuar. Ok, então. Então, bom dia. Meu nome é Rafaela. Eu sou o Gustavo. A gente, junto com o professor André Lopes, desenvolveu o trabalho Escoamento em Cascata sobre uma parede vertical, análise por lubrificação e solução numérica, que é o que a gente vai apresentar hoje. A gente vai falar brevemente sobre a motivação e os objetivos desse trabalho, a formulação do problema, o que inclui o formato da superfície livre e o campo de velocidade. Vamos apresentar também como esse problema foi resolvido analiticamente para um caso específico, qual foi a nossa metodologia numérica. A gente vai falar sobre a teoria da lubrificação para obter alguns modelos reduzidos e vamos apresentar também os nossos resultados e as conclusões. O escoamento em cascata ele é formado a partir do escoamento de um filme de algum líquido que se separa e forma então as cascatas. Esse é um escoamento muito comum na natureza e no cotidiano. Aqui a gente tem os exemplos, por exemplo, no escoamento de lava e no derretimento de geleiras. Temos também no cotidiano a tinta escorrendo por uma parede, a calda escorrendo pelo bolo, água escorrendo num vidro. É um escoamento muito presente. Essas duas imagens foram retiradas de outros artigos. E na primeira dá para ver um experimento em que o autor usou glicerina num plano inclinado. Fica muito claro a formação das cascatas nesse exemplo. E na segunda imagem é um estudo para projetar anteparos que protejam algum objeto que seja à frente do escoamento. Por exemplo, se é possível aplicar no caso de um vilarejo que seja ao alcance do escoamento de lava. Então, é um estudo muito interessante. Os nossos objetivos são analisar numericamente o comportamento do escoamento em cascata para diferentes ângulos de contato, propor um novo modelo reduzido que se adeque melhor ao problema do que o modelo que já é utilizado, e avaliar o efeito da conservação da expressão exata do formato da superfície livre na solução do problema. Ok, agora a gente pode começar a formular mesmo matematicamente o nosso problema. Essa imagem aqui representa o nosso problema, uma parede vertical, que você está tendo escoamento do fluido. O fluido tem um ângulo de contato beta com a parede, que é esse ângulo mostrado, e o comprimento da região de contato entre o fluido e a parede é de 2A. E aqui a gente vê que o escoamento acontece na direção positiva de x. A gente vai considerar que o escoamento é uniforme, bidimensional e unidirecional, para simplificar o nosso trabalho. A gente vai considerar que o fluido que está escoando é newtoniano e incompressível. Como eu já disse, que o plano é vertical. A gente vai considerar qualquer variação com o tempo, ou seja, o regime é permanente. A gente vai considerar a massa específica, a viscosidade dinâmica, a tensão superficial e a pressão atmosférica também como constantes. E a gente vai supor que a superfície livre é uma função só de y. As equações governantes do problema, assim como de qualquer problema de mecânica dos fluidos, são a equação de Navier-Stokes, que é essa primeira mostrada, e a equação da continuidade, que é essa segunda. Aqui a gente vê que a gravidade já está na direção positiva de x. Usando as considerações de escoamento unidirecional e bidimensional, a gente vê que as duas outras componentes de velocidade têm que ser zero, as componentes v e w, e a componente u, que não é nula, depende só de y e de z, porque é bidimensional. Dessa forma, a gente consegue simplificar as equações de Navier-Stokes, e aí a gente chega nessas três equações simplificadas. Aqui já é interessante a gente notar das duas equações de baixo que, como a pressão não varia com y ou com z, a pressão deve ser só uma função de x. E a equação da continuidade já é automaticamente satisfeita. Agora a gente vai falar as condições de contorno do nosso problema. A primeira condição de contorno é a condição de não deslizamento na parede, que a gente supõe que não tem uma velocidade relativa entre o fluido e a parede, de forma que a velocidade do fluido na região em contato com a parede é nula. Aí também tem a condição dinâmica, que ela surge do equilíbrio de energia na superfície livre, e essa é uma equação vetorial, então a gente consegue tirar três condições de contorno, só que duas delas acabam matematicamente resultando na mesma condição. Então a gente só vai chegar a duas condições, que são essas, uma tangencial e uma normal. Além disso, a gente vai ter algumas condições geométricas para o nosso problema. Primeiro, a gente vai supor que a altura
em x igual, em altura em A vai ser 0, que esse ponto está em contato com a parede. A gente vai supor que isso é um problema simétrico, ou seja, que a derivada em 0 é 0. E a gente vai supor que a derivada lá na ponta é igual a menos a tangente de beta, que é uma coisa que a gente também estipulou para o problema. Então, agora a gente pode determinar o perfil da superfície livre. Para isso, a gente vai usar aquilo que a gente obteve nas equações de Navier-Stokes, que a pressão é uma função só de x. E, além disso, a gente obteve essa condição dinâmica, mostrada aqui. Essa da pressão. E essa equação a gente pode analisar. Como a pressão atmosférica foi assumida como constante e a tensão superficial foi assumida como constante, a gente tem que esses dois valores são constantes. Do lado esquerdo, a gente tem a pressão, que a gente sabe que é uma função só de x, enquanto do lado direito a gente tem a curvatura, que depende do perfil da superfície, que depende da superfície. Como a gente sabe que a superfície é uma função só de y, a curvatura é uma função também só de y. Então, do lado esquerdo a gente tem uma função só de x, do lado direito a gente tem uma função só de y. A única solução possível é se os dois lados forem constantes, de forma que a derivada da curvatura tem que ser nula. Tem duas funções que a gente sabe que tem curvatura constante. A primeira é a circunferência e a segunda é a reta. Mas a reta não vai satisfazer as nossas condições de contorno geométricas, a não ser um caso em que a reta é igual a 0, que não satisfaz que não é um caso desejado. Então, a nossa superfície livre tem que ser uma circunferência. Aqui a gente tem uma representação esquemática de uma circunferência, e aqui vão aparecer, para a gente determinar matematicamente essa circunferência, a gente precisa determinar esse tamanho D e o raio R. E agora a gente vai tentar fazer isso. Analisando o ângulo, a gente consegue perceber que R pode ser escrito como A sobre seno de beta, enquanto D pode ser escrito como A sobre a tangente de beta. E aí a gente consegue obter um perfil para a superfície livre, que é exatamente esse mostrado na região em que Y é positivo, porque essa é a região acima da superfície. Aqui a gente fez 3 perfis para diferentes ângulos. No caso, o perfil superior esquerdo é para o ângulo de 30 graus, o superior direito é para o ângulo de 90 graus e o inferior é para o ângulo de 150 graus. E, por fim, a gente vai determinar o campo de velocidade. A gente sabe que a equação que rege o problema do campo de velocidade é a equação de Poisson, com a condição de contorno de não deslizamento e a condição dinâmica que a gente ainda não usou. Para o caso específico em que o ângulo de contato é 90 graus, Perazzo e Gratton determinaram no artigo deles que é possível obter uma solução analítica para o campo de velocidade. Utilizando séries de Fourier, eles chegaram a essa expressão que está mostrada, e eles fizeram ainda o fluxo, que é a partir da integral na área dessa expressão para velocidade. Então, para o caso em que o ângulo é 90 graus, o fluxo adimensional é esse valor mostrado de 0,36 aproximadamente. Entretanto, para os demais ângulos de contato, é necessário ou utilizar algum método numérico para obter a solução completa, ou então utilizar modelos reduzidos para obter uma solução aproximada. Então, a partir disso, nós vamos apresentar a nossa metodologia numérica para obter a solução entre ângulos que estão entre 0 e 180, e alguns modelos reduzidos obtidos a partir da teoria de lubrificação para os ângulos entre 0 e 90 graus. Bom, para a metodologia numérica, a gente fez um código usando o método dos elementos finitos, que é um método de resolução de equações diferenciais parciais, que consiste em discretizar o domínio e simplificar as equações. E aí, no método dos elementos finitos, a gente usa também o método de Newton. E como no nosso problema a gente analisa muito o fluxo, a gente precisa de um método de integração numérica. E aí, o método que a gente escolheu para fazer essa integração numérica foi o método da quadratura de Gauss. Aí agora a gente pode analisar o nosso problema. E a primeira coisa que a gente fez foi uma dimensionalização. Em seguida, a gente fez um estudo de convergência de malha, para verificar se a malha que a gente queria usar, para verificar qual tamanho da malha seria necessário. Para isso, a gente pegou o caso de 90 graus, que já tem solução analítica, obtida por Perazzo e Gratton. E aí a gente rodou para diferentes números de elementos e foi verificando o erro com relação ao resultado de Perazzo e Gratton para cada um desses números de elementos. E aí esse gráfico a gente pode ver que o valor converge para aproximadamente 2 vezes 10 a quarta elementos.
E foi esse valor que a gente escolheu usar no nosso programa. Depois a gente analisou novamente valores obtidos por Perazzo e Gratton para obter uma maior validade do nosso método numérico. Perazzo e Gratton tiveram no trabalho dele uma velocidade máxima de 0,4014, enquanto no nosso trabalho a gente obteve numericamente um resultado de 0,4012. Enquanto o fluxo obtido por Perazzo e Gratton foi de 0,3616, enquanto o fluxo obtido por nós foi de 0,3612. Dá para ver que nos dois casos o erro está na ordem de 10 a menos 4, o que é um erro muito baixo comparado ao valor da velocidade máxima e do fluxo. Então, mais uma forma de validar o nosso código. Depois a gente fez alguns perfis de velocidade para alguns ângulos específicos, só para ver mais ou menos como é que esse escoamento ocorre. Primeiro a gente fez o perfil de velocidade para uma seção transversal para um ângulo de 30 graus, que é esse aqui mostrado. Dá para ver que a velocidade é muito baixa, da ordem de 0,03, e que a velocidade é nula embaixo, que a velocidade máxima está no ponto mais alto. Depois a gente analisou para uma seção transversal com um ângulo de contato de 90 graus. Dá para ver que a velocidade aumenta muito para cerca de 0,4. Novamente, a velocidade máxima está no mesmo local e dá para ver que muda um pouco o perfil de velocidades. E, por fim, a gente analisou para o ângulo de 150 graus. Agora a velocidade já chega da ordem de 7, ou seja, a velocidade aumentou muito. E, novamente, o ponto de velocidade máxima é o mesmo e dá para ver esse novo perfil de velocidades. Com isso, a gente analisou um pouco como o fluxo ia se comportar como uma função do ângulo de contato. A ideia era que a gente avaliasse de ângulo de contato até 180 graus, só que como a gente viu que a velocidade aumenta muito, o fluxo diverge e, consequentemente, a gente não consegue chegar de fato em 180 graus. Então, a gente escolheu um valor de fluxo de 10, que já é um valor consideravelmente alto, e a gente viu o ângulo em que o fluxo alcança 10. No caso, foi um ângulo de cerca de 140 graus. E aí dá para ver aqui que o fluxo aumenta consideravelmente e que tem esse perfil de velocidade, esse perfil, o fluxo. Agora eu vou falar sobre a teoria da lubrificação, que a gente usou para obter alguns modelos reduzidos. A teoria da lubrificação, ela pressupõe que há uma discrepância entre escalas do problema. Então, você pode se aproveitar disso para simplificar suas equações e suas condições de contorno. Nós vamos mostrar 3 modelos reduzidos. Um primeiro, que ele conserva o formato exato da superfície livre e utiliza a razão de aspecto do problema. O segundo, que também utiliza a razão de aspecto do problema, mas estende a teoria da lubrificação também para a superfície livre. E o terceiro, que é o mais utilizado na literatura, que utiliza uma razão de aspecto diferente da razão de aspecto do problema. Como já mostrado, o formato da superfície livre ele pode ser escrito nessa primeira equação, que dá para ver aí que é a equação de uma circunferência. É importante notar que a teoria da lubrificação a gente só vai aplicar de 0 a 90 graus, então não tem problema escrever a equação nesse formato. E dessa equação a gente tira que a altura do perfil do escoamento é a tangente de beta sobre 2. Dessa forma, a razão de aspecto do problema é tangente de beta sobre 2, e é isso que a gente vai usar como parâmetro de perturbação na teoria da lubrificação. Fazendo essa transformação mostrada, a equação governante se torna essa, sujeita a essas outras duas condições de contorno. Mantendo apenas os termos de ordem dominante, a gente simplifica o problema para essa equação sujeita a essas duas condições de contorno mais simples. E a gente consegue obter facilmente que a solução é essa, no caso, adimensional, ou na forma dimensional, esse é o campo de velocidades. Para obter o fluxo, a gente tem que integrar o campo de velocidades no perfil do escoamento. Então, fazendo essa operação aqui, o que acontece? A gente tem que colocar uma equação para a superfície livre. No primeiro momento, a gente vai utilizar a equação exata do formato da superfície livre. Fazendo isso, a gente obtém essa equação para o fluxo, e sendo que Qzinho é o fluxo adimensional, que tem essa expressão. No caso de 90 graus, ele vale π sobre 8, que é 0,39.
ele é apenas 8,6% maior que o valor analítico encontrado de 0,36. Essa expressão ela já havia sido obtida em outros artigos, mas ela não é comumente utilizada. Agora, ao invés de utilizar o formato exato da superfície livre, a gente vai estender a teoria da lubrificação também para a superfície livre, para a equação da superfície livre. Então, utilizando aquela equação de que a derivada da curvatura é nula e utilizando as condições geométricas, a gente mantém apenas os termos de ordem dominante e consegue obter a equação da superfície livre simplesmente resolvendo essa equação submetida novamente a essas condições de contorno. De forma que a equação da superfície livre se torna tangente de beta sobre 2 sobre A, que multiplica A ao quadrado menos Y ao quadrado. É possível perceber que isso é uma parábola, né? Essa equação é uma parábola, enquanto o formato exato da superfície livre é um arco de circunferência. Então, aqui a gente está fazendo uma aproximação por uma parábola que tem a mesma largura e a mesma altura da circunferência exata. O fluxo, nesse caso, ele resulta nessas duas equações, sendo esse aqui o fluxo adimensional. E para o caso em que o ângulo de contato é de 90 graus, o resultado é 0,347, que é aproximadamente 19% menor do que o valor analítico calculado. Esse é um modelo que a gente não encontrou, a gente acredita que seja um modelo novo, porque a gente não encontrou em nenhum outro artigo. Agora, esse é o modelo mais utilizado na literatura, em que se considera que beta é suficientemente pequeno. Então, tem alguns artigos que utilizam o próprio beta como parâmetro de perturbação ou o tangente de beta como parâmetro de perturbação. Nesse caso em que se utiliza o tangente de beta, a equação da superfície livre se torna essa mostrada, e esse aqui é o fluxo adimensional. O problema é que aqui, nesse caso, é fácil notar que, no caso em que beta é 90 graus, o fluxo diverge, que não tem sentido físico. Aqui nós vamos apresentar a comparação desses modelos. A gente está chamando de Navier-Stokes a solução numérica, de lubrificação clássica, a que é mais utilizada na literatura. Lubrificação modificada é a que utiliza o parâmetro de perturbação tangente de beta sobre 2, e a lubrificação com perfil exato é a que incorpora a equação exata da superfície livre. Então, aqui, no gráfico da área da seção transversal, é possível notar que a lubrificação com perfil exato, ela tem a mesma área que a solução numérica, porque ela conserva o perfil da superfície livre, então, por isso, tem a mesma área. A lubrificação modificada subestima e a lubrificação clássica superestima. No caso da lubrificação modificada, a gente tem uma parábola que tem a mesma largura e a mesma altura do perfil exato. Então, por isso que vai ficar uma área menor que a área exata. E o caso da lubrificação clássica, é possível ver que ele diverge bem rapidamente. Aqui nós temos o fluxo em função do ângulo de contato. Essa é uma medida mais integral, então dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Dá para perceber que os 3 modelos simplificados funcionam bem até 30, 35 graus. E aí, o que acontece? O modelo clássico, ele diverge muito rapidamente. Aqui nos 40 graus, ele já está um pouco distante da solução exata. Mas o modelo com perfil exato, ele se ajusta muito bem. Ele chega aqui muito próximo da solução exata. E até o modelo modificado, que ele é um pouco pior, ele também se comporta melhor, muito melhor que o modelo clássico. Aqui nós temos a velocidade máxima do perfil. Nesse caso, é possível notar que o modelo com perfil exato e o modelo modificado, eles têm a mesma velocidade máxima, porque eles têm a mesma equação para a velocidade, e eles também têm o mesmo ponto de máximo no perfil. Mas todos os modelos simplificados, eles superestimam a velocidade máxima. Aqui, as nossas conclusões. A gente pode ver que a gente conseguiu desenvolver uma solução numérica apropriada, que resolve o problema de forma satisfatória. A gente conseguiu desenvolver um novo modelo, que conseguiu ampliar consideravelmente o intervalo da aplicação da teoria da lubrificação.
e a gente conseguiu obter melhores resultados conservando o perfil do escoamento do que os resultados anteriores. E a gente propõe que haja uma revisão de trabalhos anteriores, usando o nosso novo modelo, porque muitos trabalhos anteriores usam o modelo que a gente falou que é o modelo mais usado, mesmo considerando que ele é válido mesmo para altos ângulos, quando a gente viu que ele claramente não é. Então, a gente supõe que o uso dos nossos novos modelos poderiam ajudar na revisão de trabalhos anteriores para tornar os resultados melhores e mais coerentes fisicamente. Tem algumas referências que a gente usou para a apresentação. E é isso, obrigada. Muito obrigado, excelente palestra. Vamos lá. Então, queria saber se nós temos no chat alguma pergunta, ou se alguém quer levantar a mão e fazer alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Enquanto o pessoal se decide aí se quer fazer ou não uma pergunta, eu tenho uma pergunta, que é sobre aquele método dos elementos finitos que vocês usaram e aquele gráfico da convergência da malha. Achei muito joia. Vamos voltar lá. Vocês traçaram o erro com o número de pontos, não é? Isso. Mais para frente, mais para trás, quer dizer. Aí. Se você traçar não com o número de elementos, mas com o inverso do número de elementos, isso seria basicamente o tamanho característico da sua malha, não é? Uhum. E aí você inverteria o gráfico e ele iria para 0 com o delta X, né, o delta L, não sei o nome que você vai usar, tendendo a 0. E aí a gente poderia fazer um fit dessa curva com uma lei de potência, e esse expoente da lei de potência seria o que a gente chama da ordem do método. Você sabe dizer qual seria essa ordem do método de vocês? Não, a gente não analisou isso, mas... Ou você sabe me dizer qual é o tipo de elemento que você usou no seu método de elementos finitos? São elementos triangulares. Triangulares. E as funções são constantes ou são triangulares? Triangulares. Triangulares. Então, provavelmente, você deve encontrar aí um expoente 2, porque isso significa que, como as suas funções de base são triangulares, aqueles chapeuzinhos, né? Deixa eu ligar meu vídeo aqui, aqueles chapeuzinhos. Então, isso normalmente dá ordem 2 de convergência. Então, seria um resultado interessante para vocês mostrarem, e a gente fica muito contente quando a gente traça isso e vê exatamente a lei de potência teórica se encaixando, porque diz que o nosso algoritmo está bem implementado, né? Então, você vê a ordem direitinho do erro. Legal. Alguém tem alguma pergunta? Alguma sugestão, dúvida, questionamento? Eu tenho mais uma, então, enquanto o pessoal ainda se decide. Quando você mostrou essa solução teórica do formato da cascada, né? E aí você tem duas teorias, uma que diz que isso é um arco de circunferência e o outro que diz que isso é uma parábola de mesma altura e mesma largura na base, né? Mesma altura no centro, mesma largura na base. Com esse código de elementos finitos, seria possível, de alguma maneira, fazer uma simulação transiente, começando de uma condição inicial de 0 fluxo, e ver essa canaleta, né, crescendo e atingindo o seu regime permanente? Vocês pensaram em fazer alguma coisa nesse tipo? E aí a pergunta que ficaria é, se sim, se isso é possível, você saberia dizer se a evolução transiente seria mais para parábola ou mais para comprimento para arco de circunferência? A gente não trabalhou com o caso transiente ainda, a gente já atacou o problema já assumindo que era permanente. Então, eu não sei dizer o que é resultado disso, professor.
Mas você entendeu a pergunta, não entendeu? Eu Porque entendi. isso daria uma boa dica do que acontece na evolução, né? Será que Uhum, isso vai ser sempre um arco de circunferência? Provavelmente essa é a resposta, porque isso minimiza a energia tensão superficial, né? sim. Aquela Aham. superfície de curvatura constante que a tensão superficial gosta de fazer? Ou será que isso começa com uma forma estranha que é possível que eventualmente evolua para uma parábola e depois, naturalmente, evolua para um arco de circunferência? Isso seria uma questão legal, interessante para ver, né? É, sim, No, no, entendi. Vou anotar aqui para a gente dar uma olhadinha nisso é porque como depois. aparece a parábola, né? Será que ela aparece num regime transiente em que as coisas não estão equilibradas? Normalmente, quando a gente faz uma teoria assintótica dessa e que a gente despreza alguns termos, é possível que em alguns outros regimes do problema que a gente não esteja considerando, essas formas apareçam, né? Como um transiente. E aí seria muito interessante ver isso, né? Mas eu entendo que o apelo do problema está no problema permanente, que é muito tratável matematicamente, isso é muito bonito. André tem uma questão, levantou a mão, vamos lá. Acho que é o André Von Oi, Borges, Yuri. estou assumindo. Isso. Vamos lá, Estão conseguindo me ouvir? Eu perfeitamente. tô aqui improvisando uma conexão. Cheguei, Joia, fui para uma consulta e voltei. maravilha. Eu escutei a sua pergunta, né? Uhum. E eu estava pensando, você disse mais no sentido de fazer uma análise de estabilidade, né? Perturbar Isso. o nosso arco ali de circunferência, né? E ver se é possível que, dependendo da perturbação, ele altere sua forma, né? Exatamente. Porque, assim, uma das dificuldades, né? Eu tinha até pensado nessa questão, pô, será que a gente não pode fazer o regime transiente? Porque, ao invés de resolver uma equação de Poisson, né? Se fosse, sem pensar no problema de estabilidade, mas se fosse tentar resolver no regime transiente, seria uma equação, tipo uma equação do calor, Do calor. né? Uhum. Teria ali um termo, né? Teria o termo transiente. Só que o maior problema que eu pensei, assim, seria uma dificuldade que aí de fato nós teríamos que pensar um pouco mais, é porque a gente já está partindo do princípio que a gente conhece o formato da Isso. superfície livre. Isso Uhum. está desacoplado Uhum. do problema, né? A gente não está assim, a gente já resolveu, a gente já conhece o formato da superfície livre. Então, a gente teria que pensar em alguma maneira É. de dar uma condição ali, às vezes uma condição, um formato arbitrário, né? Um formato que a Uhum. gente prescreve ali, que não Uhum. seja, pode não ser uma parábola, pode não ser um arco de circunferência, e ver se ele, de fato, né, converge, né? Se a gente solta ali a nossa simulação, né, começa a evoluir no tempo, se ele vai para o arco de Voltar para o arco circunferência, de que, como circunferência. você colocou muito bem, essa questão da minimização de energia deve levar Uhum. para esse perfil de curvatura zero, né? Exato. Mas realmente Curvatura tem constante, vários né, André? isso ou isso. Se ele for para zero, volta para o nosso problema, então beleza, Isso. né? Se agora teria que pensar, teria realmente é uma coisa que eu acho que talvez devesse levar para um domínio como um quadrado, alguma coisa assim, Uhum. né? E resolver a superfície livre como parte do nosso problema. Exatamente, Mas exatamente. teria que dar uma refletida boa, como fazer Isso. isso de maneira inteligente. Inteligente. Isso aí, na verdade, era o deixa para minha próxima pergunta, não é? Que eu já sabia que era uma pergunta difícil, mas que eu já tinha uma resposta pronta para ela, para fazer um pouco de publicidade. Se vocês estão pensando em resolver a superfície em algum momento, e se sim, que tal assistir o curso do professor Taiguara e pensar num método de level set para encontrar e rastrear essa superfície, né? Então, era a brincadeira que eu ia fazer com vocês agora no final, e dizer, talvez tenha alguma ideia aí para resolver, ou esse mapeamento, né, que é uma maneira elegante também de encontrar uma função de uma bijeção entre domínio numérico e domínio físico, que é um negócio muito elegante também.
André, muito obrigado. Rafaela, Gustavo, muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Se não, eu agradeço aos palestrantes, muitíssimo obrigado e vamos passar para a próxima. Obrigada, professor. Obrigado. Tchau, tchau.